O futebol de clubes do Brasil é um dos mais populares do mundo. Conta com uma rica história e tradição, e é responsável por revelar grandes jogadores e equipes. O futebol brasileiro teve sua origem no final do século XIX, quando clubes de ingleses e alemães começaram a praticar o esporte no país. A primeira competição oficial foi o Campeonato Paulista, disputado em 1902. No início do século XX, o futebol brasileiro começou a se popularizar entre a população em geral. Em 1919, foi fundada a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que passou a organizar as principais competições nacionais. O futebol brasileiro viveu uma fase de ouro nas décadas de 1950 e 1960. Nesse período, a seleção brasileira conquistou 3 Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970. A partir da década de 1970, o futebol brasileiro passou a ser profissionalizado. Isso levou a um aumento da qualidade do futebol e a um crescimento da popularidade do esporte no país. Atualmente, o futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. A Série A do Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais fortes do planeta, e conta com equipes como o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo. Além do Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro conta com outras competições importantes, como a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. O futebol brasileiro é uma paixão nacional. O esporte é capaz de unir pessoas de todas as classes sociais e regiões do país. É um importante elemento da cultura brasileira e uma fonte de orgulho para o povo brasileiro. Além do que já falamos, o futebol brasileiro também é conhecido por sua criatividade e técnica. Jogadores brasileiros são famosos por sua habilidade com a bola, dribles mágicos e chutes espetaculares. Nomes como Garrincha, Pelé, Ronaldinho Gaúcho e Neymar são apenas alguns exemplos de craques que encantaram o mundo com o seu futebol-arte. Outra característica marcante do futebol brasileiro é a torcida apaixonada. Os torcedores brasileiros são famosos por sua fidelidade, cantos vibrantes e coreografias elaboradas. A atmosfera nos estádios brasileiros é única e contagiante, tornando a experiência de assistir a um jogo de futebol ainda mais especial. O futebol de clubes do Brasil também tem um papel importante no desenvolvimento social. Clubes de futebol, especialmente aqueles localizados em comunidades carentes, oferecem oportunidades para jovens jogadores treinarem, aprender valores importantes como disciplina e trabalho em equipe, e até mesmo sonharem com uma carreira profissional. Apesar de todos os aspectos positivos, o futebol brasileiro também enfrenta alguns desafios. A corrupção, a violência e a má gestão são alguns dos problemas que afetam o esporte. No entanto, há uma crescente consciência desses problemas e esforços estão sendo feitos para combatê-los. Olhando para o futuro, o futebol brasileiro tem o potencial de se tornar ainda mais forte e popular. Com investimentos contínuos, melhorias na infraestrutura e o combate aos problemas que o afetam, o futebol brasileiro pode continuar a ser uma fonte de alegria, orgulho e inspiração para o povo brasileiro e para o mundo todo. Continuando na nossa jornada pelo futebol brasileiro, vamos adentrar um pouco mais em alguns aspectos que fazem esse esporte ser tão único e especial. Rivalidades que inflamam a paixão. Uma das marcas registradas do futebol brasileiro são as rivalidades históricas entre clubes. Elas vão além dos 90 minutos em campo e se tornam parte da identidade das cidades e torcidas. Exemplos como Flamengo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional, Atlético Mineiro x Cruzeiro, são verdadeiros clássicos que arrastam multidões e geram momentos de intensa emoção, dentro e fora dos estádios. Cantorias que ecoam pelas arquibancadas. Os torcedores brasileiros são mundialmente conhecidos por sua paixão e cantorias que transformam os estádios em verdadeiros caldeirões. Os hinos dos clubes, cânticos de jogadores e gritos de apoio ecoam pelas arquibancadas, criando uma atmosfera única e emocionante. Baterias, bandeiras, cartazes e coreografias elaboradas complementam o espetáculo, tornando a experiência de assistir a um jogo de futebol no Brasil inesquecível. O lado social do futebol. Além de ser um esporte que entretém e emociona, o futebol de clubes no Brasil também desempenha um papel importante na sociedade.
Clubes, especialmente aqueles localizados em comunidades carentes, funcionam como centros de formação e inclusão social, oferecendo oportunidades para crianças e jovens aprenderem valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito, além de abrirem portas para o desenvolvimento de habilidades e até mesmo uma possível carreira profissional. Caminhos para o futuro. Apesar dos desafios enfrentados, como violência, corrupção e má gestão, o futebol brasileiro possui um enorme potencial de crescimento e desenvolvimento. Investimentos em infraestrutura, formação de atletas e dirigentes, e ações para combater os problemas que o afetam, são fundamentais para que o futebol brasileiro continue sendo uma fonte de alegria, orgulho e inspiração para o povo brasileiro e para o mundo todo. Acredito que o futebol brasileiro, com sua riqueza cultural, tradição, talento e paixão, ainda tem muito a contribuir para o esporte mundial. É um esporte que une pessoas, cria ídolos, movimenta a economia e gera momentos de intensa emoção. É um patrimônio cultural brasileiro que merece ser valorizado e protegido. Espero que, com essa continuação, você tenha podido se aprofundar ainda mais no universo do futebol brasileiro e compreender a importância desse esporte para o país. Ainda temos muito o que explorar no fascinante mundo do futebol brasileiro. As joias que surgem das categorias de base. O Brasil é conhecido como uma verdadeira fábrica de talentos. As categorias de base dos clubes brasileiros revelam constantemente jovens promessas que encantam com seu futebol e despertam o interesse de grandes times do mundo todo. Nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha são alguns exemplos recentes de craques que despontaram nas categorias de base brasileiras e hoje brilham no futebol internacional. Os estilos de jogo que marcam a identidade. O futebol brasileiro é conhecido pela diversidade de estilos de jogo que cada clube apresenta. Alguns times priorizam o toque de bola, a troca rápida de passes e a construção paciente das jogadas, enquanto outros optam por um jogo mais direto, baseado na velocidade e na força dos atacantes. Essa variedade de estilos enriquece o campeonato e proporciona partidas emocionantes para os torcedores. O legado das lendas que inspiram. O futebol brasileiro é repleto de ídolos e lendas que inspiram gerações de jogadores e torcedores. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Marta, Formiga, são apenas alguns dos nomes que se eternizaram na história do futebol brasileiro e mundial. Suas conquistas, dribles geniais, gols memoráveis e espírito de luta servem de inspiração para os jovens jogadores e torcedores de hoje. O impacto global do futebol brasileiro. A influência do futebol brasileiro se estende para além das fronteiras do país. Jogadores brasileiros são estrelas em ligas do mundo todo, técnicos brasileiros levam o jogo bonito para diferentes cantos do planeta, e o estilo brasileiro de jogar inspira times e seleções a buscarem a técnica, a criatividade e a alegria que caracterizam o futebol do Brasil. Futebol além do campo. O futebol brasileiro também tem um papel importante na cultura popular do país. Filmes, documentários, músicas, livros, games, todos se apropriam do futebol como tema e narrativa, dando conta de sua importância social e cultural. A paixão pelo futebol transcende o campo e se torna parte da vida cotidiana dos brasileiros. Enfim, o futebol brasileiro é um universo rico e complexo, que vai além de gols e resultados. É uma paixão nacional, uma fonte de identidade, um motor social e cultural, e um legado que inspira jogadores e torcedores do Brasil e do mundo todo. Esperamos que esta jornada por suas nuances tenha sido emocionante e enriquecedora. Claro! Com certeza! Vamos nos aprofundar ainda mais nesse mundo fascinante, explorando alguns aspectos que tornam o futebol brasileiro tão único e especial. A magia das Copas. O Brasil é terra de conquistas. Nossos clubes colecionam títulos importantes em âmbito nacional e internacional, e as Copas ocupam um lugar especial no coração dos torcedores. A Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e os campeonatos estaduais despertam as paixões e mobilizam as torcidas, gerando momentos de glória e muita comemoração. Os craques que encantam o mundo. O Brasil é uma fábrica de craques. De Pelé a Neymar, passando por Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Romário e tantos outros, o país revelou ao mundo jogadores geniais que encantaram com seu talento, técnica e habilidade.
Esses craques não só conquistaram títulos e recordes, mas também transformaram o futebol em arte, inspirando gerações e deixando um legado inestimável. Os estádios que contam histórias. Os estádios de futebol no Brasil são muito mais do que apenas arenas esportivas. São templos de sonhos, palcos de grandes partidas e testemunhas de momentos históricos. Cada um carrega em si a história do clube que representa, as alegrias e tristezas da torcida, e o eco dos gritos que ecoam pelas arquibancadas. Os desafios e as perspectivas. Apesar de toda a magia e talento, o futebol brasileiro enfrenta desafios. Corrupção, violência, má gestão e falta de investimentos em infraestrutura são alguns dos obstáculos que precisam ser superados para que o esporte continue a evoluir e alcançar seu pleno potencial. Mas, há também uma crescente consciência desses problemas e esforços estão sendo feitos para combatê-los. O futuro promissor. O futuro do futebol brasileiro é promissor. Com investimentos contínuos, melhorias na infraestrutura, formação de atletas e dirigentes, e o combate aos problemas que o afetam, o futebol brasileiro tem tudo para continuar sendo uma fonte de alegria, orgulho e inspiração para o povo brasileiro e para o mundo todo. Acredito que o futebol brasileiro, com sua riqueza cultural, tradição, talento e paixão, ainda tem muito a contribuir para o esporte mundial. É um esporte que une pessoas, cria ídolos, movimenta a economia e gera momentos de intensa emoção. É um patrimônio cultural brasileiro que merece ser valorizado e protegido. Espero que, com essa continuação, você tenha podido se aprofundar ainda mais no universo do futebol brasileiro e compreender a importância desse esporte para o país. Vamos mergulhar ainda mais fundo no fascinante mundo do futebol brasileiro, destacando elementos que o tornam verdadeiramente único e especial. O jogo bonito, ou estilo icônico do Brasil. O futebol brasileiro é mundialmente conhecido pela beleza e alegria que emana de seu estilo de jogo. O jogo bonito, como é carinhosamente chamado, prioriza o toque de bola refinado, a habilidade individual, a movimentação constante e a busca pelo gol artístico. Jogadores como Garrincha, Zico, Ronaldinho Gaúcho e Neymar personificam esse estilo que encanta torcedores e inspira atletas ao redor do planeta. Festa nas arquibancadas e a apaixonada torcida brasileira. Os torcedores brasileiros são reconhecidos mundialmente por sua paixão contagiante e seu apoio incondicional aos seus times. As arquibancadas dos estádios brasileiros se transformam em verdadeiras festas, com cantos entoados a plenos pulmões, coreografias elaboradas e um clima eletrizante que transforma cada partida em um espetáculo inesquecível. Canais do futebol, além do campo, uma cultura vibrante. O futebol brasileiro transcende as 4 linhas e se infiltra na cultura popular do país. Filmes, documentários, músicas, livros, games e até mesmo novelas abordam o tema do futebol, revelando sua importância social e cultural. O esporte se torna parte da vida cotidiana dos brasileiros, gerando discussões, memes e tradições que fortalecem a paixão nacional. Emoção e rivalidade, os clássicos inesquecíveis. Os clássicos do futebol brasileiro são batalhas épicas que inflamam as paixões e ficam marcadas na memória dos torcedores. Confrontos como Flamengo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional e Atlético Mineiro x Cruzeiro transcendem a rivalidade esportiva e se tornam verdadeiros duelos de identidade e orgulho regional. Olhando para o futuro, desafios e esperanças. Apesar de toda a magia e talento, o futebol brasileiro enfrenta desafios, como a corrupção, a violência, a falta de investimentos e a desigualdade. No entanto, há uma crescente consciência desses problemas e esforços estão sendo feitos para combatê-los. Com investimentos contínuos, melhorias na infraestrutura, valorização das categorias de base e a união dos apaixonados pelo esporte, o futebol brasileiro tem tudo para continuar sendo uma fonte de alegria, orgulho e inspiração para o povo brasileiro e para o mundo todo. Acredito que o futebol brasileiro, com sua riqueza cultural, tradição, talento e paixão, ainda tem muito a contribuir para o esporte mundial. É um esporte que une pessoas, cria ídolos, movimenta a economia e gera momentos de intensa emoção. É um patrimônio cultural brasileiro que merece ser valorizado e protegido. Espero que, com essa continuação, você tenha podido se aprofundar ainda mais no universo do futebol brasileiro e compreender a importância desse esporte para o país. As mulheres que dominam o campo. O futebol feminino brasileiro também merece destaque.
Com equipes como Ferroviária, Corinthians, Santos e Internacional, o Brasil possui times fortes que conquistam títulos nacionais e internacionais. Jogadoras como Marta, Formiga, Cristiane e Debinha brilham no cenário mundial, inspirando meninas e mostrando que o futebol também é a cara das mulheres. As histórias que emocionam. O futebol brasileiro está repleto de histórias de superação, de sonhos conquistados e de vidas transformadas. De garotos das comunidades que batalham para chegar aos times profissionais, a torcedores apaixonados que vivem cada partida como se fosse a última, cada história nos conecta com a essência do esporte e nos lembra do poder que ele tem de nos unir e emocionar. A influência global vai além das fronteiras. O futebol brasileiro é tão querido no mundo que seus times realizam turnês internacionais, levando o jogo bonito a diferentes países e conquistando novos fãs. Técnicos brasileiros como Felipão, Muricy Ramalho e Tite levam sua filosofia e experiência para outros clubes e seleções, exportando o talento e a paixão que caracterizam o futebol do Brasil. Futuro promissor e novas gerações, novas tecnologias. O futuro do futebol brasileiro é promissor. As categorias de base continuam revelando talentos, jovens jogadores utilizam as redes sociais para se conectar com os torcedores e as novas tecnologias, como a análise de dados e a realidade virtual, prometem revolucionar o treinamento e a experiência do futebol. O legado que inspira. O futebol brasileiro é mais do que apenas um esporte, é um patrimônio cultural, uma fonte de identidade e um legado que inspira gerações. As conquistas, os craques, a paixão da torcida, as histórias de superação, tudo isso se mistura para formar um mosaico cultural único que encanta o mundo e nos lembra que o futebol é muito mais do que apenas 22 jogadores correndo atrás de uma bola. O futebol brasileiro é um esporte único e especial, que vai além de gols e resultados. É uma paixão nacional, uma fonte de identidade, um motor social e cultural, e um legado que inspira jogadores e torcedores do Brasil e do mundo todo. Algumas das características que tornam o futebol brasileiro tão especial são: item o jogo bonito, ou estilo icônico do Brasil. O futebol brasileiro é mundialmente conhecido pela beleza e alegria que emana de seu estilo de jogo. O jogo bonito, como é carinhosamente chamado, prioriza o toque de bola refinado, a habilidade individual, a movimentação constante e a busca pelo gol artístico. Item festa nas arquibancadas, da apaixonada torcida brasileira. Os torcedores brasileiros são reconhecidos mundialmente por sua paixão contagiante e seu apoio incondicional aos seus times. As arquibancadas dos estádios brasileiros se transformam em verdadeiras festas, com cantos entoados a plenos pulmões, coreografias elaboradas e um clima eletrizante que transforma cada partida em um espetáculo inesquecível. Item canais do futebol, além do campo, uma cultura vibrante. O futebol brasileiro transcende as 4 linhas e se infiltra na cultura popular do país. Filmes, documentários, músicas, livros, games e até mesmo novelas abordam o tema do futebol, revelando sua importância social e cultural. O esporte se torna parte da vida cotidiana dos brasileiros, gerando discussões, memes e tradições que fortalecem a paixão nacional. Item emoção e rivalidade. Os clássicos inesquecíveis. Os clássicos do futebol brasileiro são batalhas épicas que inflamam as paixões e ficam marcadas na memória dos torcedores. Confrontos como Flamengo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional e Atlético Mineiro x Cruzeiro transcendem a rivalidade esportiva e se tornam verdadeiros duelos de identidade e orgulho regional. Item as mulheres que dominam o campo. O futebol feminino brasileiro também merece destaque. Com equipes como Ferroviária, Corinthians, Santos e Internacional, o Brasil possui times fortes que conquistam títulos nacionais e internacionais. Jogadoras como Marta, Formiga, Cristiane e Debinha brilham no cenário mundial, inspirando meninas e mostrando que o futebol também é a cara das mulheres. Item as histórias que emocionam. O futebol brasileiro está repleto de histórias de superação, de sonhos conquistados e de vidas transformadas. De garotos das comunidades que batalham para chegar aos times profissionais, a torcedores apaixonados que vivem cada partida como se fosse a última, cada história nos conecta com a essência do esporte e nos lembra do poder que ele tem de nos unir e emocionar. Item a influência global, além das fronteiras. O futebol brasileiro é tão querido no mundo que seus times realizam turnês internacionais, levando o jogo bonito a diferentes países e conquistando novos fãs.
Técnicos brasileiros como Felipão, Muricy Ramalho e Tite levam sua filosofia e experiência para outros clubes e seleções, exportando o talento e a paixão que caracterizam o futebol do Brasil. E tem futuro promissor em novas gerações, novas tecnologias, o futuro do futebol brasileiro é promissor. As categorias de base continuam revelando talentos, jovens jogadores utilizam as redes sociais para se conectar com os torcedores e as novas tecnologias, como a análise de dados e a realidade virtual, prometem revolucionar o treinamento e a experiência do futebol. E tem o legado que inspira, o futebol brasileiro é mais do que apenas um esporte, é um patrimônio cultural, uma fonte de identidade e um legado que inspira gerações. As conquistas, os craques, a paixão da torcida, as histórias de superação, tudo isso se mistura para formar um mosaico cultural único que encanta o mundo e nos lembra que o futebol é muito mais do que apenas 22 jogadores correndo atrás de uma bola. A primeira característica que torna o futebol brasileiro tão especial é o seu estilo de jogo, conhecido como o jogo bonito. Esse estilo prioriza o toque de bola refinado, a habilidade individual, a movimentação constante e a busca pelo gol artístico. O jogo bonito é uma marca registrada do futebol brasileiro desde o início do século XX. Jogadores como Pelé, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Neymar personificam esse estilo, encantando torcedores e inspirando atletas ao redor do planeta. O jogo bonito é um estilo que exige talento, criatividade e técnica. Os jogadores brasileiros são conhecidos por sua habilidade natural com a bola, sua capacidade de improvisar e sua visão de jogo apurada. O jogo bonito também é um estilo que valoriza a beleza e a alegria do futebol. Os jogadores brasileiros gostam de jogar com a bola no chão, trocando passes rápidos e combinando jogadas plásticas. O jogo bonito é uma das características que torna o futebol brasileiro tão especial e único. É um estilo que encanta os torcedores, inspira os jogadores e contagia o mundo. Aqui estão alguns exemplos de como o jogo bonito se manifesta no futebol brasileiro. Item toque de bola refinado. Os jogadores brasileiros como Pelé, Ronaldinho Gaúcho e Neymar são conhecidos por seu toque de bola refinado. Eles conseguem controlar a bola com perfeição, mesmo em alta velocidade. Item habilidade individual. Os jogadores brasileiros são conhecidos por sua habilidade individual. Eles conseguem driblar adversários com facilidade e criar jogadas de gol. Item movimentação constante. Os jogadores brasileiros são conhecidos por sua movimentação constante. Eles estão sempre procurando espaços para receber a bola e criar oportunidades de gol. Item busca pelo gol artístico. Os jogadores brasileiros gostam de marcar gols bonitos. Eles não se contentam apenas com gols simples, eles buscam fazer jogadas plásticas que impressionem os torcedores. O jogo bonito é uma parte fundamental da cultura brasileira. É um estilo que representa o país no mundo e que inspira gerações de jogadores e torcedores. O futebol brasileiro é uma paixão contagiante, uma fonte inesgotável de histórias e um patrimônio que merece ser preservado e celebrado. É hora de vestir a camisa, vibrar com os gols, e torcer para que o jogo bonito continue fascinando o mundo. O futebol brasileiro é um esporte único e especial, que vai além de gols e resultados. É uma paixão nacional, uma fonte de identidade, um motor social e cultural, e um legado que inspira jogadores e torcedores do Brasil e do mundo todo. Algumas das características que tornam o futebol brasileiro tão especial são: item o jogo bonito, ou estilo icônico do Brasil. O futebol brasileiro é mundialmente conhecido pela beleza e alegria que emana de seu estilo de jogo. O jogo bonito, como é carinhosamente chamado, prioriza o toque de bola refinado, a habilidade individual, a movimentação constante e a busca pelo gol artístico. Item festa nas arquibancadas. A apaixonada torcida brasileira. Os torcedores brasileiros são reconhecidos mundialmente por sua paixão contagiante e seu apoio incondicional aos seus times. As arquibancadas dos estádios brasileiros se transformam em verdadeiras festas, com cantos entoados a plenos pulmões, coreografias elaboradas e um clima eletrizante que transforma cada partida em um espetáculo inesquecível. Item canais do futebol. Além do campo, uma cultura vibrante. O futebol brasileiro transcende as 4 linhas e se infiltra na cultura popular do país. Filmes, documentários, músicas, livros, games e até mesmo novelas abordam o tema do futebol, revelando sua importância social e cultural.
O esporte se torna parte da vida cotidiana dos brasileiros, gerando discussões, memes e tradições que fortalecem a paixão nacional. Item emoção e rivalidade. Os clássicos inesquecíveis. Os clássicos do futebol brasileiro são batalhas épicas que inflamam as paixões e ficam marcadas na memória dos torcedores. Confrontos como Flamengo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional e Atlético Mineiro x Cruzeiro transcendem a rivalidade esportiva e se tornam verdadeiros duelos de identidade e orgulho regional. Item as mulheres que dominam o campo. O futebol feminino brasileiro também merece destaque. Com equipes como Ferroviária, Corinthians, Santos e Internacional, o Brasil possui times fortes que conquistam títulos nacionais e internacionais. Jogadoras como Marta, Formiga, Cristiane e Debinha brilham no cenário mundial, inspirando meninas e mostrando que o futebol também é a cara das mulheres. Item as histórias que emocionam. O futebol brasileiro está repleto de histórias de superação, de sonhos conquistados e de vidas transformadas. De garotos das comunidades que batalham para chegar aos times profissionais, a torcedores apaixonados que vivem cada partida como se fosse a última, cada história nos conecta com a essência do esporte e nos lembra do poder que ele tem de nos unir e emocionar. Item a influência global. Além das fronteiras, o futebol brasileiro é tão querido no mundo que seus times realizam turnês internacionais, levando o jogo bonito a diferentes países e conquistando novos fãs. Técnicos brasileiros como Felipão, Muricy Ramalho e Tite levam sua filosofia e experiência para outros clubes e seleções, exportando o talento e a paixão que caracterizam o futebol do Brasil. Item futuro promissor. Novas gerações, novas tecnologias. O futuro do futebol brasileiro é promissor. As categorias de base continuam revelando talentos, jovens jogadores utilizam as redes sociais para se conectar com os torcedores e as novas tecnologias, como a análise de dados e a realidade virtual, prometem revolucionar o treinamento e a experiência do futebol. Item o legado que inspira. O futebol brasileiro é mais do que apenas um esporte, é um patrimônio cultural, uma fonte de identidade e um legado que inspira gerações. As conquistas, os craques, a paixão da torcida, as histórias de superação, tudo isso se mistura para formar um mosaico cultural único que encanta o mundo e nos lembra que o futebol é muito mais do que apenas 22 jogadores correndo atrás de uma bola. O jogo bonito é uma das características que torna o futebol brasileiro tão especial e único. É um estilo que encanta os torcedores, inspira os jogadores e contagia o mundo. O futebol brasileiro é uma paixão contagiante, uma fonte inesgotável de histórias e um patrimônio que merece ser preservado e celebrado. É hora de vestir a camisa, vibrar com os gols, e torcer para que o jogo bonito continue fascinando o mundo. Conclusão. O futebol brasileiro é um esporte único e especial, que vai além de gols e resultados. É uma paixão nacional, uma fonte de identidade, um motor social e cultural, e um legado que inspira jogadores e torcedores do Brasil e do mundo todo. O jogo bonito, o estilo de jogo icônico do Brasil, é uma das características que tornam o futebol brasileiro tão especial. É um estilo que prioriza o toque de bola refinado, a habilidade individual, a movimentação constante e a busca pelo gol artístico. A apaixonada torcida brasileira também é uma parte fundamental do futebol brasileiro. Os torcedores brasileiros são conhecidos por sua paixão contagiante e seu apoio incondicional aos seus times. As arquibancadas dos estádios brasileiros se transformam em verdadeiras festas, com cantos entoados a plenos pulmões, coreografias elaboradas e um clima eletrizante que transforma cada partida em um espetáculo inesquecível. O futebol brasileiro transcende as 4 linhas e se infiltra na cultura popular do país. Filmes, documentários, músicas, livros, games e até mesmo novelas abordam o tema do futebol, revelando sua importância social e cultural. O esporte se torna parte da vida cotidiana dos brasileiros, gerando discussões, memes e tradições que fortalecem a paixão nacional. Os clássicos do futebol brasileiro são batalhas épicas que inflamam as paixões e ficam marcadas na memória dos torcedores. Confrontos como Flamengo x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional e Atlético Mineiro x Cruzeiro transcendem a rivalidade esportiva e se tornam verdadeiros duelos de identidade e orgulho regional. O futebol feminino brasileiro também merece destaque. Com equipes como Ferroviária, Corinthians, Santos e Internacional, o Brasil possui times fortes que conquistam títulos nacionais e internacionais.
Jogadoras como Marta, Formiga, Cristiane e Debinha brilham no cenário mundial, inspirando meninas e mostrando que o futebol também é a cara das mulheres. O futebol brasileiro está repleto de histórias de superação, de sonhos conquistados e de vidas transformadas. De garotos das comunidades que batalham para chegar aos times profissionais, a torcedores apaixonados que vivem cada partida como se fosse a última, cada história nos conecta com a essência do esporte e nos lembra do poder que ele tem de nos unir e emocionar. O futebol brasileiro é tão querido no mundo que seus times realizam turnês internacionais, levando o jogo bonito a diferentes países e conquistando novos fãs. Técnicos brasileiros como Felipão, Muricy Ramalho e Tite levam sua filosofia e experiência para outros clubes e seleções, exportando o talento e a paixão que caracterizam o futebol do Brasil. O futuro do futebol brasileiro é promissor. As categorias de base continuam revelando talentos, jovens jogadores utilizam as redes sociais para se conectar com os torcedores e as novas tecnologias, como a análise de dados e a realidade virtual, prometem revolucionar o treinamento e a experiência do futebol. O futebol brasileiro é mais do que apenas um esporte, é um patrimônio cultural, uma fonte de identidade e um legado que inspira gerações. As conquistas, os craques, a paixão da torcida, as histórias de superação, tudo isso se mistura para formar um mosaico cultural único que encanta o mundo e nos lembra que o futebol é muito mais do que apenas 22 jogadores correndo atrás de uma bola. O futebol brasileiro é uma paixão contagiante, uma fonte inesgotável de histórias e um patrimônio que merece ser preservado e celebrado. É hora de vestir a camisa, vibrar com os gols, e torcer para que o jogo bonito continue fascinando o mundo. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. Até mais!